Olá, muito boa tarde. Aqui é o pastor Israel. Estamos de volta. Hoje é um pouco tarde já, né? Normalmente eu gosto de fazer isso no período da manhã, mas hoje só foi possível neste horário aqui. E eu quero meditar com vocês hoje na carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, verso 23, que é uma carta que nós estamos meditando, né? E vamos ver o que esse versículo nos diz hoje. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós já vimos meditando nessa carta aqui já há 5 capítulos e Paulo vem apresentando aqui a necessidade de salvação daqueles que não são judeus, a necessidade de salvação daqueles que são judeus, a necessidade de salvação pela graça, né? A necessidade de salvação como uma obra de Deus no coração das pessoas. E no capítulo 6, Paulo ele revela para nós então aqui a condição de todos os homens, mais uma vez. Então ele vai mostrar que situação é essa. E a primeira situação que nós podemos encontrar aqui nesse texto, nessa verdade bíblica, é a questão da depravação total da humanidade. Por conta do pecado, toda a humanidade ela está num estado de depravação total, né? E depravação aqui não é aquela questão moral, aquela questão que a gente acha, né, que a pessoa é depravada porque ela faz isso ou aquilo. Não, a depravação total, teologicamente aqui, é aquela condição humana de que o ser humano ele faz muitas coisas boas, mas no meio dessas coisas boas, ele sempre vai acabar fazendo coisas ruins. Por que isso? Porque este ser humano está no pecado. O pecado, ele transtorna as relações humanas. O pecado, ele distanciou o homem de Deus, ele afasta o homem do seu Criador, ele afasta o homem de si próprio e ele afasta o homem da sociedade. Então, o pecado é o grande mal da humanidade. E o pecado aqui, nesse capítulo 6, ele é visto como um senhor. As pessoas não pecam porque elas querem, elas não pecam porque elas têm prazer, elas pecam porque elas são escravas, elas são obrigadas a pecar. E a depravação total é exatamente isso. O ser humano é incapaz de não pecar sem a ajuda de Deus. E o que resta para essa pessoa como pecador é um salário. E o que é o salário? O salário é um pagamento que a pessoa recebe por um trabalho que ela faz. E é um trabalho que induz o homem a estar longe de Deus. Então, o segundo ponto que nós observamos aqui, diante da incapacidade do homem de deixar de pecar, nós encontramos a graça de Deus, quando a Bíblia fala que o dom gratuito de Deus é a salvação. O pecado, ele tem uma consequência, e a consequência é a morte. E a morte, ela é a morte eterna, não é só a morte física. Mas a graça, o dom de Deus é a graça. Esse dom é gratuito. Enquanto o pecado obriga o homem a pecar, enquanto o pecado obriga o homem a viver na miséria espiritual, o dom gratuito de Deus restaura esse ser humano, tira ele do pecado e agora coloca ele num caminho de luz e de paz. E é somente pela graça. Não é através das suas obras, porque as obras do ser humano é só pecado. Mas a obra da graça é uma obra de Deus na minha vida. É Ele quem resgata o ser humano do seu pecado. O terceiro ponto aqui que nós vemos é que essa graça, ela não é de graça. Essa graça custou o sangue de Cristo. Essa graça, ela é concedida a nós através de Jesus Cristo. A salvação é de graça, ela não custou nada para mim, mas ela custou a vida de Cristo. Cristo morreu na cruz para me resgatar. É por isso que o homem não pode perdoar os teus pecados. Nenhum ser humano pode perdoar os teus pecados, somente Jesus, porque foi Ele quem morreu na cruz por mim e por você. Então somente Jesus Cristo pode me salvar. E por último, eu quero falar aqui da segurança eterna. Aquelas pessoas que são chamadas por Deus, aquelas pessoas que recebem Cristo como Salvador na sua vida e têm a sua vida transformada pelo poder de Deus, esta pessoa ela passa a ter uma segurança de vida eterna. Por quê?
os que estão debaixo da escravidão do pecado, o que resta para eles é a perdição eterna, é viver no inferno para toda a eternidade. Mas aqueles que foram resgatados pelo amor de Deus e pela cruz de Cristo, esses têm a segurança da vida eterna. Por isso, eu convido você que está me ouvindo nessa tarde. Não há esperança para você longe de Cristo. Eu não estou me referindo aqui à igreja, eu não estou me referindo à religião, eu estou falando de Cristo. Não há esperança para você longe de Cristo. Abrace a Cristo, ouça Cristo e viva por Ele. Que Deus te abençoe e que você possa entregar a tua vida a Cristo. Amém.